Boa noite! A paz do Senhor! Hoje, 22 de janeiro de 2026, quinta-feira, às 19 horas e 10 minutinhos, aqui em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui, a irmã Lisete Ribeiro. Estou aqui uns minutinhos para falar do grande amor de Deus, para falar, ainda que em poucos minutos, mas o quanto Deus é especial em nossa vida, o quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas. Aleluia, Deus, eu te agradeço por esta quinta-feira maravilhosa que o Senhor me deu, a minha família, e eu creio que também deu ao teu povo, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, ó Pai, e que o Senhor venha guardar, continuar guardando a minha vida, Pai. Ah, Deus, a minha família, venha continuar guardando a todos quantos entram em minha live, Senhor. Guarda eles. Oh, Deus, tu sabes que eu oro por todos que entram na minha live, principalmente aqueles que são inscritos, ó Pai. Oh, Deus, que haja mais inscrição, não para nada materialmente para mim, não é isso, Pai, tu sabes que não, mas para que seja anunciado o Evangelho a toda criatura, Pai. Te agradeço por esta quinta, te agradeço pela noite que já começou, te agradeço por tudo. Pai, me guarda. Daqui a pouco eu irei para a tua casa, Pai, para prestar um culto a ti, para te agradecer por tudo, para te louvar, para buscar poder para minha vida e minha família e para ouvir a tua palavra. Eu te louvo por esta quinta-feira, ó Deus. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados, amadas do Senhor. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que tudo o que nos acontece contribui para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Então, amados, esta palavra de Romanos 8:28, ela serve para mim, serve para minha família, serve para os meus vizinhos, para que eles saibam que tudo concorre para o nosso bem, e serve aqui para esta live. Você que já entrou, você que vai entrar, o Senhor manda te dizer neste dia 22 de janeiro de 2026, Ele manda dizer, lembre-se de uma coisa, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Amém, amados? Então, eu quero neste momento ser, um instrumento de Deus, como quero ser toda a minha vida, um instrumento de Deus. Às vezes uma palavrinha tão pequenininha, às vezes algo tão pequeno que Deus coloca em nós, às vezes algo que às vezes alguém nem dê valor, mas aqueles que conhecem o quanto Deus pode falar conosco, mas aqueles que conhecem que Deus fala conosco, aleluia, aqueles que já sabem que a palavra, ela é o nosso alimento forte para alimentar a nossa alma, o nosso espírito de vida, para mortificar a nossa carne, aleluia, a palavra do Senhor, ela vem para nos edificar, e nesta noite, poucos minutos, eu tenho para falar aquilo que Deus colocar nos meus lábios, em nome do Pai, aí, voltou, para glorificar o nome do Filho, para glorificar o nome do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, amados, creio mesmo que o Senhor é aquele Deus
poderoso que nos ensina, né, a falar do grande amor que esse Deus tem por nós. Mesmo que já caiu a internet, eu não paro, ainda tenho uns minutinhos para falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus, falar o quanto Deus é bom para nós, amados e amadas do Senhor, que já entraram na minha live e aqueles que ainda vão entrar. E a palavra para nós, nesta noite de quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 19h15 da noite. A palavra para nós hoje é Romanos 8:28, viu? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem conhece a Bíblia, por isso que temos que conhecer a Bíblia. Senão nós pecamos porque não conhecemos a Bíblia, né? Falamos coisas que Deus não se agrada porque não conhecemos às vezes a Bíblia. E a Bíblia, ela traz a você fundamento. A Bíblia traz a você uma lição. A Bíblia traz a você e a mim, a cada um que lê, a cada um que vai na casa de Deus e ouve Deus falando naquele púlpito, a cada um de nós, a palavra de Deus, ela é uma bússola. O que é bússola? Talvez alguém não saiba, não sei. Bússola é algo que é usado para os grandes navios. E a bússola, ela indica o caminho. É como se fosse hoje um GPS, digamos assim, né? Indica o caminho. E a bússola, ela tem necessidade, porque no mar, só Deus, que é o Todo-Poderoso, sabe como agir no mar, e os humanos têm que ter uma bússola para elas não se perderem no meio do mar, no meio de tantas águas e às vezes revoltosas. Então a Bíblia para nós, quando lemos, quando ouvimos, quando vamos para a casa de Deus e prestamos atenção naquilo que o pregador, naquilo que a pregadora está pregando lá no púlpito, a palavra de Deus vem para você como uma comida. A palavra de Deus vem para você como uma resposta muito grande, muito profunda. Porque quem busca a palavra do Senhor não fica sem resposta. Eu digo isto, amados, porque tenho experiências disso. Como você, minha amada, como você, meu amado, que já deve ter experiência disso, de ir chorando para a casa de Deus. E antes de ir para a casa de Deus no seu lar, ou enquanto você vai dirigindo a sua condução para a igreja, você vai falando: fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. E Deus levanta do trono e manda a palavra santa dele para os nossos corações. E a palavra, neste pequenino tempo em que estou nesta live, este pequenino tempo, Deus manda falar para você. Todas as coisas, ela vai contribuir para o seu bem, para o seu ensino, para a sua maneira de crer, para a sua fé crescer, para que você entenda que Deus é Deus e não há outro Deus a não ser esse Deus único e verdadeiro que vê todas as coisas. Esse Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele fundou o mundo antes que o mundo existisse. Esse Deus que eu não vejo com os meus olhos carnais, mas sinto a presença dele na minha vida. Antes da fundação do mundo, Deus já existia. Como explicar Deus? Não tem explicação. É somente você entender que ele existe. Ele é real, ele é benigno,
E ele faz coisas que nós sentimos o toque dele na nossa vida. É como um vento que vem, que refrescor que o vento me trouxe. Né? Ainda mais esses dias com muito calor. Quando entrava um vento em nosso quarto, que vento gostoso, você sentia aquele vento, dava aquela frescura gostosa. Assim é Deus. Você nunca vai ver Deus com os teus olhos terrenos, nunca ver, olhar, mas você vai sentir, e cada coisa que Deus permite que você passe, se você tiver fidelidade de ficar de joelhos diante de Deus e confiando nele, você vai ver que Deus se manifesta de uma forma que não tem como dizer que ele não existe. Aleluia! Eu digo isso de experiência própria. Aleluia! Todos nós passamos por momentos cruciantes. Todos nós passamos por momentos estreitos, amados. Todos nós. Porque ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E antes de qualquer coisa, Deus já sabia que você ia existir. Porque é ele que nos criou. E ele não criou por acaso ao léu da sorte. Deus não criou Lisete e jogou nesse planeta Terra. Deus não criou você e jogou você nesse planeta Terra. Se vire, a hora que eu achar que eu devo cuidar dela ou dele, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma cuidada. Não é assim que Deus é. Esse Deus que eu não vejo com os olhos carnais, mas eu sinto ele na minha vida. Lamanasturi me canta lamanai. As promessas cumprem. A presença é real, é apalpável. A presença de Deus na vida daquele, daquela que busca. Porque nada nesta terra, se você não buscar, você não vai encontrar. Vamos falar um pouquinho da parte material. Você está precisando de um trabalho. Se você não ir atrás, você não vai saber. Se você não mudar currículos, você não vai saber aonde está precisando. Não é? Se você está precisando saber o endereço de alguém, porque naquele endereço você tem que ir para resolver alguma coisa, se você não for buscar, você nunca vai chegar naquele endereço. E enfim, tantas coisas que se nós não buscarmos terrenamente, nós não teremos. E espiritualmente, esse Deus que você não vê com os olhos carnais, esse Deus que eu não vejo com os meus olhos carnais, nunca vi e nunca vou ver, mas um dia eu vou vê-lo, como ele é. Um dia eu vou chegar no céu ainda e vou abraçar o meu Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu vou abraçar esse Jesus que salvou a minha alma da perdição, porque eu estava caminhando em passos largos para o inferno. Quando Jesus veio e disse: vem, filha minha, chega, basta, o tempo no mundo para você acabou. E a partir do dia 21 de julho de 1985, a vida do mundo acabou para mim. Eu vivo no mundo geográfico e vivo vendo tanta coisa errada, mas vivo debaixo da potente mão de Deus, e quando eu preciso dele, eu clamo e ele me atende. Aleluia! Então nós temos que buscar, amados. Nós temos que implorar a presença de Deus em nossa vida. Nós temos que clamar, como disse Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vamos clamar, vamos buscar, vamos tomar consciência que eu preciso falar com Deus para minha vida caminhar. Eu preciso buscá-lo para minha vida caminhar. A vida espiritual, a vida material, físico, familiar. Você que trabalha ainda, o seu trabalho, você precisa de Deus lá dentro para trabalhar.
Porque todas as coisas que acontecem para você e para mim, elas contribuem para o meu bem. Elas contribuem para o seu bem. Então não fique triste não de você estar passando por um estreito. O certo é você chegar e perguntar para Deus em oração: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo direito pelo que eu estou passando, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor me conhece. O Senhor conhece o profundo da minha alma. O Senhor me fez, Deus. O Senhor conhece célula por célula do meu corpo. Onde está a maneira que o Senhor vai querer que eu faça para poder agradar o Senhor, para o Senhor poder resolver esta parte para mim, este problema para mim? Porque tudo contribui, tudo é uma soma que Deus faz para nos ensinar, para nos lapidar, para nos purificar, para nos lavar com o sangue dele, para nos dar sabedoria, para nos dar consciência, para nos dar resiliência, para nos dar santidade, para nos dar moderação, para nos dar capacidade, para nos dar inteligência. É dele que eu dependo, é dele que você depende. E quando você começa a buscar a Deus na sua simplicidade, às vezes não, mas eu não sei orar, irmã Lisete. Não precisa saber orar. Oração é você contar para Deus o seu problema. Você não sabe fazer isso? Lógico que sabe. E tem muita gente que sabe contar para os outros. Tem muita gente que sabe ir no vizinho. Eu vou me abrir com a Maria.